Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal, mais uma live. E nessa live de hoje nós vamos falar o porquê você está repetindo padrões. Vamos falar muito nessa aula sobre o Ho Oponopono, sobre os assuntos que eu comecei a falar nos stories ontem. Então me fala aqui da onde você é, do Brasil, do mundo, me fala se o som tá bom, se a imagem tá boa. Eu tô aqui no Instagram, tô no YouTube também, tô nas duas plataformas aqui, faz tempo, né, que eu não fazia uma live assim nas duas plataformas. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu tomar um chá, meu café aqui. Bom, para mim, aqui é segunda-feira de manhã, para vocês é domingo à noite. Depois me fala também se domingo à noite funciona, se domingo à noite é um dia bom para fazer live ou não, né? Fala aí, Jô, eu gosto de assistir live domingo. Põe domingo aí que eu fico sabendo se você curte uma live domingo à noite. Tudo funcionando perfeitamente. Vamos lá. Deixa o Instagram, mandar para todo mundo, manda vocês para todo mundo aí também. Quero interação aqui nessa aula, tá? Quero saber também quem quem escutou meus stories ontem, ficou uns stories super longos, né? Acabei acordando e fazendo uns stories ali falando sobre mudança de mentalidade, sobre aquilo que você acredita é o que acontece, né? Acabei fazendo um stories ali e ficou até longo demais. E a partir desses stories eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou montar 3 lives que eu acho que vai ficar de uma forma mais explicada, a pessoa consegue rever depois, que vai ficar salvo no YouTube. E essa foi a minha ideia. Então, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre esses padrões que você está repetindo, vamos falar sobre memórias de dor, vamos falar sobre o Ho Oponopono. Na live 3, que vai ser amanhã, o mesmo horário, 20h15, horário de Brasília, nós vamos falar sobre neurociência, sobre essa questão da reprogramação mental, o que a neurociência explica sobre essas questões que às vezes a gente continua fazendo, continua repetindo. Então, a live de amanhã, deixa eu ver se eu consigo achar o tema dela aqui no meu material. Então, o tema da aula de amanhã vai ser o porquê você sabe o que deve fazer, mas você não consegue sustentar isso. Vamos explicar através da neurociência o porquê, que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe a dieta que precisa ser feita, todo mundo sabe como comer corretamente, mas por que a gente não faz? Ou por que a gente faz e não sustenta? Todo mundo sabe que precisa manter a vibração alta, que precisa fazer isso, mas por que a gente não consegue manter? Por que eu consigo fazer um pouco a lei da atração, mas depois não vai? Então, essa vai ser a live de amanhã, 20h15, horário de Brasília, tanto no YouTube quanto no Instagram. E por fim, a terceira live vai ser o porquê você sente, mas não consegue mudar. Então, essa terceira live eu vou trazer o EFT e nós vamos falar das emoções, vamos falar também daquela como que é? Escala de Hawkes, que fala das emoções, falar de frequência. Então, são 3 lives aí que eu vou ir mais a fundo naquele assunto que foi falado dentro dos stories de ontem. Então, me fala aí se você está animado, se você quer participar. É só vir, é só aparecer, tá? Não precisa se inscrever, não precisa fazer nada. Me fala aí se você gostou dessas 3 lives que vão rolar. E vamos começar agora, conteúdo. A Bruna, eu inicio meu dia com o Ho Oponopono e os decretos. Muito bom, Bru. A Bruna também é minha mentorada, né, Bruna? Fala aí, fala aí. Então vamos falar bastante hoje. Eu quero saber. Bom, todo mundo já me conhece? Quem aqui não me conhece? Quem é a primeira vez, né? Voltando aqui para as lives, eu tenho que me apresentar. Eu sou a Josi Vidal, sou criadora desses canais de conteúdo chamado Redesenhe Sua Vida.
Aqui eu trago conteúdo tanto no YouTube quanto no Instagram, lá no Spotify também, né? No Dose Diária, quem já escutou meu podcast. Então, são os lugares onde eu trago esse conteúdo. Conteúdo onde eu explico sobre o Ho Oponopono, né? Barra, entre parênteses, aí, espiritualidade, onde eu falo sobre neurociência, PNL, aonde eu falo, então, aí, entre parênteses, né, epigenéticas, aonde eu falo também sobre EFT e sobre essa questão de energia e de vibração. Então, são todos esses conteúdos que eu acabo trazendo para vocês diariamente, tanto nos stories quanto no feed, ou até mesmo no podcast, né? O podcast, ele tanto você pode escutar no Spotify, quanto escutar no YouTube também. Então, tá tudo lá. Então, se você ainda não me acompanha em em alguma dessas redes sociais, vai lá e se inscreve, né? Se inscreve no meu canal, deixa seu like aqui. Vamos, me ajudem a impulsionar essa live, respondendo, mandando, sei lá, aviãozinho, enfim, fazendo o que vocês sabem que precisa fazer, né? A gente sabe o que precisa fazer, a gente não faz, né? A gente sabe o que precisa fazer. Quanto tempo, tava com saudade. Fala, meu querido, tudo bom? Eu vi que você, quando eu liguei aqui a plataforma, eu vi que você já estava esperando começar a live. Seja bem-vindo, uma live aí especial para você. Você é meu convidado de honra. Então, nessa live, vamos falar sobre essas questões, né? Eu sei que muita gente tem essa sensação de que tá tentando mudar, tá tentando evoluir, mas no fundo sente que não sai do lugar, parece que tá patinando. Então parece que você, me fala aí se você sente isso, parece que você continua tendo as mesmas emoções, os mesmos padrões e os mesmos resultados. Quem aqui na live sente que continua tendo as mesmas emoções, os mesmos padrões e os mesmos resultados dos anos anteriores? Quem percebe isso? E se você consegue perceber mais a fundo, Jô, eu percebo que eu repito mais os padrões, ou eu percebo que eu repito mais as emoções, ou eu percebo que os meus resultados são iguais. Que tá pegando mais aí para vocês? Me fala aí no chat. Ah, tem um monte de gente aí, saudade de você, saudade. Vamos voltar com as lives. Eu tive que dar uma parada com as lives, porque eu fiquei com a agenda muito cheia de mentoradas, né? Atendendo as mentoradas, atendendo as mentorias individuais, e eu acabei tendo que escolher entre uma coisa ou outra. Mas eu vou dar uma jeitinha na minha agenda e a gente vai trazer essas lives aqui. Quem percebe aqui, ó, quem percebe que acontece isso? Que os mesmos padrões, as mesmas emoções e os mesmos resultados. Aqui, ó, boa noite. Os mesmos padrões sempre repetindo. Então, isso também é legal você perceber aí e tomar consciência, né? Coloca no papel, pega um caderno aí que você tem aí na tua casa e fala assim, escreve quais são os meus padrões, e você pode fazer colunas assim. Quais são os meus padrões para dinheiro? Quais são os meus padrões para relacionamento? Quais são os meus padrões para, sei lá, corpo físico, saúde? E aí você faz a mesma coisa. Quais são as minhas emoções para o dinheiro? Ah, Jô, eu percebi que quando eu coloco aqui emoções para o dinheiro, é uma emoção de ansiedade, é uma emoção de medo, é uma emoção, é uma sensação de escassez. Então, quais são as emoções que envolvem aquela área da tua vida? E quais são os resultados que você está tendo? Então, quando você consegue fazer esse triângulo de qual é o meu padrão em relação a. Vamos dar um exemplo de dinheiro, que é o que a maioria das pessoas, né, me procura: dinheiro ou relacionamento.
Então, vamos falar aqui, relacionamento. Quando você consegue identificar quais são os padrões que você tem em termos de relacionamento, quais são as emoções que você tem. Então, eu tenho medo que o outro vai me trair, eu tenho medo que o outro vai me abandonar. E aí, quais são os resultados que você está tendo? Ah, pessoa, só atraio pessoa que está indisponível emocionalmente. Só atraio pessoa que, sei lá. E aí você consegue, então, fazer, né? Então, você pode fazer fazer assim, fazer uma lista. Então, padrões, emoções e resultado. Faz assim, padrões, emoções e resultado. E aí você coloca para cada área. E aí você vai perceber aquilo que você está repetindo, tá? Ou a emoção que está errada. E eu percebo muito isso pelos as pessoas que me chamam no WhatsApp, as pessoas que me chamam aqui no direct, né, do Instagram, acabam falando muito disso. Então eu percebo muitas mulheres, né, principalmente mulheres, que é a maioria que me seguem, mas isso acontece com os homens também, que já fizeram terapia, já leram 50 mil livros, já compraram cursos, já pensaram positivo, já tentaram fazer diferente, mas de repente se pegam fazendo a mesma coisa, né? Continuam se sentindo inseguras, continuam se sabotando e continuam repetindo os padrões. Quando a gente fala de sabotagem, de autossabotagem, eu falei isso ontem lá nos stories, existe sempre um ganho oculto. Então, quando eu me saboto, né? Quando eu falei assim, todo mundo sabe o que precisa fazer, mas muitas vezes a gente não faz ou a gente não sustenta aquilo por muito tempo. Isso é uma autossabotagem. A autossabotagem, atrás da autossabotagem, ou seja, num lugar mais profundo da autossabotagem, tem o ganho oculto. Então a pergunta é: qual é o seu ganho oculto? O seu ganho oculto é aquilo que você ganha por não fazer tal coisa. Então, assim, o que eu ganho se eu não vou para academia? Ou se eu não me cuido, se eu não estudo, se eu não leio um livro, se eu não faço tal coisa que eu deveria fazer? Qual é o ganho oculto? O ganho oculto pode ser segurança, pode ser eu não preciso ser vista, medo de ser julgada, medo de às vezes ter sucesso e sair fora daquele fluxo familiar, medo de às vezes ter dinheiro e aí ser assaltada, não saber o que fazer com o dinheiro e se depois ele acaba. Então, para tudo tem um ganho oculto. Então, também coloca aí no teu caderno e entenda que por que eu me saboto nisso? Então, escreve aí. Aonde vocês estão se sabotando mais? Me fala aí, aonde vocês acham que vocês se sabotam mais? Em que área? Para daí eu dar um exemplo. Em que área você acha que vocês se sabotam mais? E aí tem a questão do continuar repetindo padrões. Aqui, ó, eu me saboto mais no financeiro. Qual é o ganho no financeiro e relacionamento amoroso? Então, qual o ganho oculto de você não estar no relacionamento hoje? Qual é o ganho oculto? Coloca aí. Ou quem é o financeiro? Qual é o ganho oculto de eu não estar com as minhas finanças do jeito que eu gostaria? Ou qual é o ganho oculto que eu tenho para não ter sucesso profissional? Então, ganho oculto do relacionamento amoroso pode ser você fica mais segura sozinha, porque você de alguma forma tem um medo de se relacionar, o medo de se abrir, o medo de ser abandonada, uma ferida emocional de rejeição ou de abandono. Então é mais seguro eu não ter um relacionamento do que eu me arriscar e de repente a pessoa me abandona. Faz sentido? Ou no financeiro, se eu tiver muito dinheiro, o que pode acontecer? Eu posso ser sequestrada,
alguém vai me pedir dinheiro emprestado, eu vou perder os amigos que eu tenho hoje, eu vou sair desse ciclo familiar. Então, quais são os ganhos ocultos? A minha família vai achar que eu sou gananciosa? Quais são os ganhos ocultos? Bom, isso são níveis profundos aí. E tem um outro nível que está atrapalhando a gente, que é as nossas memórias. As nossas memórias, elas são responsáveis pelo o que a gente está reproduzindo hoje. E eu vou explicar de uma forma simples para desculpa. Vou explicar de uma forma simples para todo mundo entender. O passado, né, a linha do tempo, como a gente costuma desenhar na escola, passado, presente, futuro, ela não existe. O passado, ele não existe mais. Acabou. O passado só existe em um lugar, na nossa mente. E o passado existe na nossa mente a partir da nossa percepção. Então, por exemplo, eu tenho uma irmã, eu não tenho uma irmã gêmea, mas vamos supor que eu tivesse uma irmã gêmea. Ela gravou a memória do passado de uma forma. Pode ter sido boa, vamos colocar. Minha irmã gêmea gravou uma memória do passado muito boa. E eu gravei uma memória do passado ruim. Então, o passado, ele não existe mais, mas na minha cabeça, ele foi ruim e me traumatizou. Na cabeça da minha irmã, foi tudo bem e foi excelente, impulsionou. Então, o passado, ele fica na nossa memória de acordo com a nossa percepção, com a nossa lente. Então, alguma coisa aconteceu lá no passado, você, como criança, sentiu rejeição. Você gravou aquilo. Se eu me aproximar de alguém, alguém vai me abandonar, alguém vai me rejeitar. Você gravou aquilo como criança. Anota isso aqui, como criança. Hoje você é adulta, você entende aquela memória, você fala assim, não, mas aquilo aconteceu, biriri, bororó. Você é adulto, você consegue refletir, racionalizar sobre aquilo. Só que a memória foi gravada a partir de um raciocínio de uma criança. Então hoje, quando você toma as decisões que você toma na sua vida, o teu subconsciente, ele vai lá no teu arquivinho e vai olhar. Ele vai mexer lá e vai pegar como eu respondo a isso. Ele vai olhar lá no teu arquivo. Que arquivo? Memórias. E ele vai então tomar uma decisão. Vai tomar uma decisão baseada em quê? Naquela memória de rejeição, naquela memória de abandono, naquela memória de escassez. Então, quem está comandando o seu subconsciente, as suas decisões, é a sua criança interior. Então, a gente precisa, olha que interessante, como que a gente faz depois uma reprogramação mental? A gente distrai essa mente subconsciente, essa criança, e aí a gente coloca novas ideias. Isso eu vou falar nas próximas lives. Mas é interessante isso. Caiu alguma ficha aí? Caiu alguma ficha em vocês? Fala assim, nossa, eu tomo decisão como se a minha criança interior tivesse mandando. Às vezes a pessoa bate numa ferida em mim que eu reajo como uma criança, mesmo sendo adulto. Caiu essa ficha aí para vocês? Caiu a ficha? Me fala aí, por favor. Escreve aí, ficha, para eu saber se caiu essa ficha aí. Então, o que acontece? Nós estamos tentando manifestar um futuro melhor, mais próspero, mais saudável, com relacionamento, com isso, com aquilo.
Só que nós estamos usando como base o nosso passado. O nosso passado, que visto através dos olhos da criança que nós fomos, né, ficou cheio de memórias de dor. Tá? Então eu tô vendo aqui, ó, ficha, ficha, ficha. Então, muitas vezes é a nossa criança ferida que está tomando as decisões. Outro dia eu gravei um podcast lá no Dose Diária que eu falei justamente disso, que eu tive um sonho e nesse sonho, eu falei, foi muito doido aquele dia lá. Falei do meu sonho e que nesse sonho eu tive a percepção das feridas que estavam me fazendo tomar as decisões. Quais feridas eram aquelas? Feridas de pertencimento, né? De rejeição, de abandono. Aonde eu estava tomando decisões, né? Eu percebi que as decisões que eu tomei no passado, as decisões erradas que eu tomei no passado, foram baseadas, foram impulsionadas por essas feridas. Então, essas feridas me fizeram tomar aquelas decisões. Então, hoje eu consigo olhar para essas feridas e entender: opa, não, você não toma mais essa decisão, você não decide mais. Então, essas memórias de dor, a gente consegue limpar elas. E a gente consegue limpar com uma ferramenta que se chama Ho'oponopono. Quem conhece o Ho'oponopono? Me fala aí. Quem conhece o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é uma oração, né? É uma ferramenta. Não sei se eu posso. Eu gosto de usar, eu gosto de pensar o Ho'oponopono como uma ferramenta. Então, o Ho'oponopono ele é uma oração havaiana que não tem nada a ver com religião, já quebrando esse paradigma. Ele trabalha limpando essas memórias de dor. Então, essas memórias que a gente carrega. Quando você faz o Ho'oponopono, você não precisa necessariamente saber qual memória de dor você está limpando. Você só precisa fazer o Ho'oponopono. Então, o Ho'oponopono, ele é uma prática de limpeza energética, que vai justamente ajudar a gente a limpar essas questões que a gente carrega. Então, ela vai liberando essas memórias que estão fazendo com que a gente repita os padrões sem perceber. Então, como que funciona o Ho'oponopono? Ele funciona no subconsciente, fazendo essa limpeza. Então, ele vem mudando a forma como você vive aquela situação do passado. Então, exemplos, né? Memória de rejeição, memória de abandono, memória de medo, memória de insegurança, que são essas memórias que acabam influenciando nos resultados. Lembra que eu falei aqui qual o padrão, qual a energia e qual o resultado que você está tendo? Qual a emoção, né? E qual o resultado você está tendo? Então, a gente consegue ir limpando isso. Mas por que você repete, então, esses padrões? Porque você não está escolhendo as suas memórias. E aí o Ho'oponopono vem interrompendo esse ciclo. Eu gosto de pensar o Ho'oponopono de uma forma bem simples, para quem não conhece. Imagina um riacho. Todo mundo sabe o que é um riacho. Um riacho, né? Um riozinho. E aí você vai lá e você coloca várias pedras, uma em cima da outra, formando um muro. O riachinho, que é um riachinho pequeno, ele vai começar você vai começar a bloquear a água, né? Então esse riachinho seria a sua energia. E essas pedras são as crenças, são essas memórias, são essas questões que foram bloqueando a sua energia. Então, não passa. Mas aí você começa a fazer o Ho'oponopono e devagarinho você vai removendo pedra por pedra. Tá? Então, o Ho'oponopono a gente pode fazer
as 4 frases, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. A gente pode fazer também a oração do Divino Criador, né? Eu estou sempre colocando lá no Instagram, fiz um post esses dias falando sobre a oração Divino Criador, que é a oração original do Ho Oponopono. Então, você pode fazer das duas formas. Então, algumas perguntas mais clássicas aqui. Jo, eu preciso sentir alguma coisa quando eu estou fazendo o Ho Oponopono? Não. Tem dia que você vai sentir muitas emoções quando você fizer, e tem dias que você não vai sentir. O Ho Oponopono, ele chegou para mim num momento em que eu precisava me perdoar. Foi um dos momentos mais difíceis, assim, da minha vida, porque é mais fácil você perdoar o outro do que você se perdoar. Eu não sei se algum de vocês já viveu uma situação assim, escreve aí para mim no chat. Se você acha que é mais fácil você perdoar o outro do que você se perdoar, coloca aí. Para mim, o Ho Oponopono veio depois que eu perdi um noivo que morreu num acidente de moto, vindo na minha casa me ver. Lembro até hoje, era uma sexta-feira, e ele não chegava, e aí eu comecei a ligar, liguei para a mãe dele, liguei para o irmão, e a gente ficou nessa confusão, onde tá, até que a gente descobriu que ele tinha sofrido um acidente no caminho da minha casa, e ele acabou morrendo ali na hora. E esse momento, ele me marcou, foi um choque tão grande que eu entrei em um negócio chamado desamparo aprendido. Desamparo aprendido é quando você leva um choque da vida e você acaba sendo doutrinado a acreditar que não tem nada vai mudar. Eu acreditei naquele momento que eu não poderia mais ser feliz, que eu não poderia ter as coisas que eu gostaria, que a minha vida tinha acabado ali, que meus sonhos tinham acabado ali, naquele buraco que se abriu, naquele momento que, né, tudo aconteceu. E além dessa questão do desamparo aprendido, depois eu explico lá no Instagram para vocês com mais calma, quem quiser pesquisa. Eu também eu fiquei com essa questão, né? Eu achava que de alguma forma, se eu tivesse ido buscá-lo de carro, afinal eu tinha carro, né? Ele não teria sofrido aquele acidente de moto. Eu achava que, sei lá, se eu tivesse ido na casa dele, em vez dele vir na minha, de alguma forma eu acreditava que eu poderia ter feito algo e poderia ter evitado aquilo. O que não é verdade, né? Mas por muito tempo eu me senti culpada por aquilo. E o Ho Oponopono veio nesse momento, trazendo o auto-perdão. Deixa eu tomar. O Ho Oponopono veio trazendo o auto-perdão. E como eu falei para vocês, o auto-perdão é o perdão que é o mais difícil da gente obter. Pelo menos para mim foi dessa forma. Escreve aí se para vocês também foi assim. E eu conheço o Ho Oponopono, então, nesse momento em que eu preciso me perdoar. E eu começo a fazer essas limpezas. Então, o Ho Oponopono você faz, às vezes você sente muito, e tem dias que você não sente nada, mas ele está atuando dentro de você. Então, o Ho Oponopono, ele é essa ferramenta que ela vai trazendo essa liberação, esse desbloqueio da energia. Então, é uma ferramenta que eu venho usando há muito tempo, e eu começo a falar do Ho Oponopono e trazer o Ho Oponopono, né, para vocês, quando começa a pandemia, né, em 2018, 2019, eu senti muito tensão, porque a gente não sabia o que fazer, já estávamos aqui na Austrália, e como que vai ser, o que vai ser do mundo,
e eu achei que mais pessoas estavam com o mesmo medo, e aí eu tive a coragem, porque parece que eu sou extrovertida, mas eu não sou, eu sou uma pessoa muito tímida. Eu comecei a trazer isso para a internet, comecei a trazer isso para vocês, porque eu percebi que mais pessoas precisavam dessa informação, mais pessoas precisavam se sentir confiantes, né? E ter essa força. E eu começo a falar do Ho Oponopono, começo a falar de mudança de mentalidade. E aí, assim, surgiu aqui o meu canal do Instagram, e depois veio o canal do YouTube, o Spotify, enfim. Então, o Ho Oponopono é essa ferramenta que vem limpando. Outra pergunta que eu recebo muito, né? Jo, eu preciso fazer 108 vezes? Não precisa fazer 108 vezes, não é obrigatório fazer 108 vezes, porque o Ho Oponopono, ele não é sobre quantidade, ele é sobre constância e sobre intenção. Então, quando eu vou fazer o Ho Oponopono, eu coloco uma intenção. Porém, o número 108 é um número que ele é usado como um ritual. Então, usar o 108 vezes, usar o Japamala, como o meu Japamala está aqui, isso aqui é um Japamala, é um colar com 108 bolinhas. Então, quando eu uso o Japamala para fazer esse ritual de repetir o Ho Oponopono 108 vezes, eu estou, na verdade, mantendo o foco, eu estou fazendo uma espécie de meditação, né? Então você está ali 108 vezes falando frases, você está fazendo uma meditação, você está se aprofundando na prática. Então você está entrando nesse estado meditativo. E isso ajuda. Então, fazer 108 vezes, ele traz essa presença, traz essa questão, mas não é obrigatório. Eu também uso 108 vezes quando eu quero algo específico, quando eu quero fazer com mais força, quando eu quero fazer um ciclo, né? Então, para algo específico. Por exemplo, eu quero fazer para arrumar um emprego. Então, eu vou fazer 108 vezes. Eu quero fazer para uma cura, que eu estou doente, eu vou fazer 108 vezes. Quero fazer para uma situação que eu preciso resolver um problema, eu vou fazer 108 vezes. Então, quando o meu marido foi para o hospital, ele teve que fazer como que é? O bypass, em português sei lá, cirurgia do coração, esqueci em português. Se alguém lembrar aí, me fala. Ponte de Safena, lembrei, Ponte de Safena. Eu fiz 108 vezes para a cirurgia, 108 vezes para a recuperação, 108 vezes para o nome do meu esposo. Então, a gente pode fazer para impulsionar isso, né? Outra pergunta que eu recebo muito, Jo, eu posso fazer para outra pessoa? Pode fazer para outra pessoa, mas o Ho Oponopono não vai fazer com que a outra pessoa faça aquilo que você quer. Então, eu tenho muita gente que me manda, né? Jo, eu posso fazer para o meu filho arrumar emprego, eu posso fazer para o meu filho parar de usar drogas, eu posso fazer para o meu filho, minha filha, trocar de namorado, né? Tem várias coisas que eu recebo. O Ho Oponopono, você fazer o Ho Oponopono para o outro não vai fazer o outro fazer aquilo que você quer, mas ele vai abrir um diálogo entre você e a outra pessoa, vai deixar esse diálogo mais aberto e ele vai limpar no outro a parte que você é responsável naquilo que está acontecendo. Então, Ponopono, ele tem um fundamento que é muito importante, que é a nossa responsabilidade. Então, quando você faz o Ho Oponopono, né, você fala, eu sinto muito, você, na verdade, está assumindo a responsabilidade por aquilo. Lembra que eu falei no começo da live lá? Quais são os seus padrões? Quais são as suas emoções? E por que você está tendo aquele resultado?
Porque você é o responsável por aquilo que está acontecendo na tua vida hoje. Ah, João, mas eu não quero escassez. Por que eu estou sendo responsável pela escassez na minha vida hoje? Porque você tem memórias lá atrás de escassez. Então, de alguma forma, né, de forma inconsciente, na verdade, né, de alguma forma, de forma inconsciente, você está manifestando aquilo. Então, eu tenho ferida emocional de rejeição. De forma inconsciente, eu estou manifestando pessoas que vão me rejeitar. Eu tenho ferida emocional de abandono. De forma inconsciente, eu vou manifestar situações, pessoas que vão atingir a minha ferida de abandono. Então, qual situação que está acontecendo na tua vida hoje? Se coloca nessa posição. Eu, como responsável, se eu posso. E é interessante, porque quando a gente olha dessa maneira, se eu sou responsável, então eu também. Se eu sou responsável por trazer essa situação para minha vida, eu também posso ser o responsável por tirar essa situação da minha vida. Agora, quando você se coloca no vítima, ai, a vida tão dura para mim, o governo isso, ai, meu chefe aquilo, ai, não sei quem. Você tira de você, você dá para o outro. Então, o outro está sendo responsável pelas coisas que tá na tua vida. Me fala, fez sentido isso aqui? Fez sentido? Então, gente, essa é a hora de você começar a praticar o Ho Oponopono e de você ganhar consciência de quais são os seus padrões, quais são os padrões que você repete, quais são as emoções que você repete e quais são os resultados que você está tendo hoje. E quando você olhar para isso, né, que foi o que a gente falou no começo da live, você vai pegar isso aqui e vai falar assim, tá, se eu sou responsável por isso, como eu posso mudar? O Ho Oponopono, ele é um primeiro passo. Então, o Ho Oponopono, ele vai trazendo essa limpeza. Mas só a limpeza não adianta. A gente precisa fazer a reprogramação. É isso que a gente vai falar nos outros dias. Então, imagina que você é um agricultor. E aí, eu trago uns exemplos meio estranhos, né? Mas é o que vem na minha mente. Imagina que você é um agricultor, você comprou uma terra minha, te vendi lá a terra. Você vai pegar minhas terras ali e vai começar a plantar? Não. Primeiro você vai limpar. Primeiro você vai limpar, você vai adubar, você vai, sei lá, se você é mais top, você vai pegar pedaços da terra ali, vai colocar no microscópio, vai ver o que precisa, né? Mas em teoria, você vai primeiro limpar, depois você vai plantar, para depois você colher, para depois você regar, colher. Então entenda que o Ho Oponopono, ele é o primeiro passo, que é esse passo da limpeza. Mas depois a gente vem com a reprogramação. Então, hoje eu quero falar um pouquinho. Aí, ó, Benedito lembrou. Vamos deixar o like, deixa like, deixa like. Vocês estão muito quietos. Me fala aí se está fazendo sentido. Então, como muita gente me perguntou ontem, na mentoria eu faço justamente isso. Então, dentro da mentoria, eu venho organizando não só o lado espiritual, que é o Ho Oponopono, a limpeza, mas eu venho também organizando o mental, né? Com técnicas, com PNL, vamos falar disso amanhã, com neurociência, vamos falar disso amanhã. E também as emoções, vamos falar depois na terceira live, eu vou falar das emoções, com tapping, como que a gente consegue organizar esses três pilares. Então, dentro da mentoria
tanto da mentoria individual como da mentoria em grupo, eu trago a espiritualidade, eu trago a mentalidade e eu trago também o corpo físico. Porque eu vou explicar para vocês, lá, como eu falei nos stories, Dr. Joe Dispenza e outros neurocientistas explicam que o nosso corpo, ele absorve essas memórias. E o corpo acaba se viciando nelas e o corpo te sabota também. Eu vou explicar isso através da neurociência amanhã, às 20h15, horário de Brasília. Então, de todos esses conceitos, nasceu a mentoria, né, individual primeiro. Então, estou atendendo, né, estou aberta às mentorias individuais, quem quiser. Então, a mentoria individual são 6 encontros, tem várias coisas. Mas aí surgiu algumas pessoas falando, Jo, eu não consigo fazer a mentoria individual tem um valor muito alto para mim. Tem como você fazer algo mais acessível? E aí surgiu a ideia, né? Falei assim, bom, depois de mais de uma pessoa pedindo, vou abrir a mentoria em grupo. Então, a mentoria em grupo vão ser 6 encontros que vão acontecer quinzenalmente. E nesses encontros, a gente vai olhar para essas questões. Então, vamos olhar, deixa eu colocar aqui, vamos olhar para os padrões, vamos entender aquilo que está travando e vamos liberar essas emoções que estão presas. Depois a gente vai fazer a reprogramação de crenças, a gente vou ajudar vocês a tomar a decisão com mais clareza. Então, para entender qual é o caminho, qual é a ação que você precisa ter. Quando a gente fala de lei da atração, um dos pilares é a ação. Então, eu vou trazer essa ajuda para você tomar a decisão com mais clareza. E, principalmente, você conseguir sustentar essa mudança. Para você não ter os altos, né? Ah, consegui, fiz isso, fiz aquilo, e depois você cai. Então, para você conseguir sustentar isso, então, além dos 6 encontros ao vivo comigo, que vai ser no Zoom, onde você vai ter a oportunidade de abrir a sua câmera e fazer pergunta, você também vai ter acesso à minha comunidade. Na minha comunidade tem 12 cursos lá gravados para você assistir, para acompanhar. Então, além dos encontros ao vivo, você vai ter a comunidade. Então, na comunidade tem o curso do Ho Oponopono, tem o curso do EFT, tem curso como atrair amor e relacionamento, tem os desafios, né? Desafio do Ho Oponopono, 21 dias para cura familiar, desafio do Ho Oponopono para abundância, tem desafio de manifestação, tem o ciclo da prosperidade, tem curso para aumentar o nível de merecimento. E tem os rituais também, né? Então, esse mês a gente já fez o ritual da Afrodite, dos arquétipos. Então, eu vou trazer outros arquétipos, rituais mensais que vão acontecer dentro da comunidade também. Então, quem quiser saber mais, quero saber mais sobre a mentoria individual, a mesma mentoria em grupo, me chama no WhatsApp, o link está embaixo aqui para quem está no YouTube, para quem tiver no Instagram, me chama no direct. E também, se você ficar com alguma dúvida de como vai funcionar a mentoria em grupo, você me chama. Então, a mentoria em grupo, para terminar, eu vou fazer uma oferta de lançamento de 1.200 para 977. Essa oferta vai ser válida até sexta-feira. Então, quem entrar até sexta-feira vai ganhar esse desconto. Então, de 1.200 para 997. Pode ser parcelado em 12 vezes sem juros, 12 vezes com juros no cartão. Opa, sem juros não, com juros. Jo, eu tô com um problema, não consigo parcelar, enfim, me chama lá no WhatsApp que a gente conversa. O link do WhatsApp tá aqui embaixo do vídeo. Quem precisar do link para entrar, Jo, já tô resolvida, eu vou entrar nessa mentoria em grupo, afinal eu vou ter o acesso à comunidade também. O link tá aqui embaixo do vídeo do YouTube, mas também pode me chamar no privado aqui do Instagram, quem quiser.
Tem alguma dúvida aí? Vamos abrir um pouquinho para dúvidas e respostas. Eu sei que é domingo, não quero ir muito longe. Amanhã nós vamos ter a segunda live, então a gente vai ter mais tempo. Então, tem algumas perguntas aqui que eu já recebi, né? Então, Jô, essa mentoria, ela serve para todas as áreas da vida? E se eu quero para minha área amorosa, mas a outra pessoa que é para a área financeira, como que vai funcionar? Então, na verdade, a mentoria, ela serve para qualquer área que você está travada, porque nós não vamos tratar o resultado, que é o financeiro, o resultado que é arrumar um relacionamento, mas sim nós vamos tratar a raiz. Porque quando a gente trabalha a raiz, por exemplo, eu tenho uma ferida emocional de rejeição ou de abandono. Essa ferida emocional, ela não está atrapalhando só na minha área financeira. Ela está me atrapalhando na área financeira, ela está me atrapalhando na parte de relacionamento, ela está me atrapalhando na minha saúde, no meu corpo físico, ela está me atrapalhando na parte de relacionamentos. Então a gente vai para a raiz e não para o tema. Que mais? Que mais? Me fala aqui qual é a dúvida de vocês em relação a isso. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Jô, até quando eu tenho para me inscrever? Para se inscrever com desconto até sexta-feira, às 23h55. Jô, essa mentoria em grupo, mais a comunidade, substitui terapia? Não, gente, não substitui a terapia, tá? A gente vai ter ferramentas práticas, a gente vai ter direção, a gente vai ter aplicação no dia a dia, mas não substitui uma terapia. Dentro da comunidade, você também, além de acesso a todos os nossos, a todos os meus cursos que estão gravados, você vai ter acesso aos rituais, né, que vão ser ao vivo, como eu já falei. Tem acesso também ao grupo do Telegram, onde eu vou trazer, eu te respondo lá quando você faz pergunta. Para nossas mentorias em grupo, eu vou abrir um grupo do WhatsApp para ficar um contato ali mais rápido, mais direto. Hoje tem aula, tá aqui o material da aula, eu vou criar um grupo do WhatsApp só para isso. Eu já faço parte da sua comunidade, eu preciso me inscrever de novo? Não, se você já faz parte da comunidade, só fica atenta aos avisos para você entrar nesse grupo do WhatsApp e saber quando que vai acontecer as aulas. As aulas vão acontecer sempre às terças-feiras, às 20h15, horário de Brasília. Vai ser no Zoom, a cada 15 dias a gente tem uma aula. Eu estou em Portugal, é ruim para mim esse horário. Vai ficar gravado? Vai ficar gravado e vai ficar dentro da comunidade. Dentro da comunidade também você tem a biblioteca de vídeos. Lá tem mais de 70 aulas ao vivo que foram gravadas e estão lá para você, você pode assistir. Também tem as aulas com os convidados, então tem aula de astrologia, tem aula de educação financeira, tem aula de constelação familiar. E agora eu vou trazer um convidado que vai trazer aula sobre posicionamento. Então, tem tudo isso lá. Benedito, vou entrar na mentoria em grupo. Beleza, eu vou colocar o link aqui para vocês, mas também vocês podem me chamar no WhatsApp, tá, gente? Vamos ver se eu consigo colocar um aqui. Vocês podem entrar no WhatsApp. Gente, qualquer dúvida, pode me chamar no WhatsApp, que eu explico direitinho para vocês. Então, basicamente é isso. Tem mais alguma dúvida? Se você já tem certeza, se inscreve para garantir o seu desconto. Então, até sexta-feira, 23h55, o valor da mentoria em grupo mais a comunidade sai de 1.200 por 997. Aproveita essa oportunidade. Quem precisar, tiver dúvida, me chama
lá no WhatsApp também, tá? Jo, ainda não tenho certeza, não sei se quero em grupo ou se quero individual. Me chama no WhatsApp. Ou tô com alguma dúvida, às vezes a sua dúvida é a dúvida do outro. Ainda tenho mais 10 minutinhos. Querem fazer alguma pergunta também sobre o Ho Oponopono? Vamos fazer uma prática? Vamos fazer uma prática aqui? Dá tempo. Eu gosto muito de fazer. Alguém já experimentou fazer o Ho Oponopono com o EFT? Vamos fazer? É muito poderoso, eu gosto muito. Então começa aqui, ó, no topo da cabeça. Eu te amo, 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 eu te amo. Aqui na pineal. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. E aqui na sobrancelha. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E aqui no cantinho do olho. Sou grata, sou grata, sou grata. E agora aqui embaixo do olho. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. Enquanto você diz eu me amo, eu quero que você imagine a sua criança interior. Imagine você abraçando a sua criança interior e dizendo a ela: eu te amo. E você pode dizer o seu nome. Josi, eu te amo, 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 eu te amo. Mesmo que ninguém mais te ame, eu te amo, 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 eu te amo. Mesmo com todos os seus erros, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mesmo com todos os seus acertos, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Abraça sua criança interior e diz a ela: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E agora aqui embaixo do nariz, eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. Eu te aceito exatamente como você é. Eu te aceito, eu te aceito. E você diz a si mesmo: eu te aceito com os teus erros, eu te aceito com os teus defeitos, eu te aceito com as tuas qualidades, eu te aceito com a tua beleza, eu te aceito com os teus quilinhos a mais, eu te aceito com a celulite, eu te aceito com a menopausa, eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. Seja lá o que for, diga para si mesma: eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito, eu te aceito. Eu te aceito do jeito que você é. E aqui no queixo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Eu te perdoo por tudo que a gente passou. Eu te perdoo pelas brigas que você comprou e que de repente não deveria. Eu te perdoo pelos caminhos errados que você fez, que você pegou. Eu te perdoo pelas pessoas que você feriu. Eu te perdoo pelas vezes que você se feriu. Eu te perdoo. Eu te perdoo pelas vezes que você se abandonou. Eu te perdoo. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. E aqui, na clavícula, eu sou alegria, eu sou alegria, eu sou alegria, eu sou alegria. E por fim, aqui na costela, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. Sou grata pela minha casa, eu sou grata pela minha vida, sou grata pelos meus filhos. Observa tudo que tem aí na tua casa, onde você está agora. Eu sou grata. Eu sou grata por tudo que tem aqui dentro. Eu sou grata pelo meu carro que está ali fora. Eu sou grata.
Com essa prática, eu me despeço de vocês e vejo vocês amanhã às 20h15, horário de Brasília. Um beijo de luz a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.